que nós venhamos deixar os nossos projetos e os nossos sonhos na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Agora vem o nosso alimento espiritual, que é a palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já falou através dos louvores, mas agora vem o melhor momento, que é esta palavra que tem poder de transformação, de cura, de libertação, de trazer paz, e é essa palavra que vai nos salvar, amém? Curva a tua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração e fala com o Espírito Santo de Deus que já está aqui. Fala para Ele o que tem afligido a tua alma, fala para Ele o que você quer ouvir dEle nesta noite através desta palavra, porque a palavra do Senhor diz: onde tem dois ou mais, Ele se faz presente, e nós já sentimos a presença do Senhor aqui nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já entoamos louvores diante do teu altar. Papai querido, tu conheces o deitar e o levantar de cada um que está aqui conosco nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha sondar cada coração, cada pensamento. Que o teu Espírito Santo nesta noite venha trazer a alegria do Senhor sobre cada um aqui nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha suprir cada vazio nesta noite. Que o teu Espírito Santo venha trazer a paz nesta noite, Pai, nós te pedimos. Papai querido, trazendo a restauração do Senhor, a libertação do Senhor, a unção que quebra jugo, que despedaça ferrolhos nesta noite. Papai querido, nós queremos esvaziar de nós mesmos nesta noite, mas queremos sair daqui cheios da tua presença, através da tua palavra que tem poder de transformação. A tua palavra que é vida e vida com abundância. Papai querido, eis-nos aqui. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Papai querido, e diante de ti apresenta o teu servo, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Usa o teu servo, ó Pai, para falar com cada um de nós aqui nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Os irmãos querem Bíblia? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria, né, estarmos aqui para aprender um pouco mais da palavra, aprender o que Deus quer de nós, o caminhar com o Senhor. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 1. Atos 26. Amém? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem.
pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quantos matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para que os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, porque toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Podeis assentar, irmãos. Obras dignas de arrependimento. Paulo era um perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, batia neles, matava. E os cristãos, como bons cristãos, apenas oravam, porque a palavra de Deus em Mateus fala que se alguém bater do seu lado direito da face, você vira o esquerdo. Isso é quase impossível para nós, porque nós aprendemos com o mundo. Quando a gente bate, a gente apanha, a gente revida. Não é assim que a gente aprende? Aí quando você se depara diante da palavra de Deus, ele inverte tudo. Fica tudo diferente. Fica tudo mais difícil. Mas a palavra de Deus fala que não é fácil, que é uma porta estreita, que vai ter dificuldade para você se desprender daquilo que você achava que estava certo antes. Mas quando você começa a andar nessa dificuldade hoje, você não anda mais sozinho, você anda com o Espírito Santo de Deus. Quando Deus tirou aquele povo do cativeiro, que era o Egito, que simbolizava o mundo, e colocou aquele povo no deserto, Deus andou durante 40 anos com aquele povo, cobrindo eles com uma nuvem de dia para que o sol não os matasse, dando água de beber, dando maná que cai do céu, alimentando aquele povo num deserto escaldante, porque é assim que Deus faz milagres na nossa vida, praticando obras dignas de arrependimento. O que é praticar obras dignas de arrependimento? É mudança na nossa vida, na nossa compreensão, no nosso modo de viver. É você olhar uma pessoa cair e você poder orar por ela, ao invés de você julgar: essa pessoa está caída porque está bebendo, porque essa pessoa está fazendo coisa errada. Não, você não sabe, apenas Deus tem o poder de conhecer o nosso coração, a nossa vontade. E é por isso que ele pede para a gente, para nos usar através da nossa vontade e da nossa fé, para salvar mais pessoas. E aqui Paulo está dizendo isso para esse povo. Paulo aqui estava sendo preso, e ele não ia sair mais.
Desse momento aqui, ele ia para Roma, ia ficar um tempo solto, mas preso, não dentro das cadeias, e depois ele ia para as cadeias. Mas em momento nenhum Paulo deixava de pregar o evangelho, porque ele sabia a importância que essa palavra tinha na vida dele, porque essa palavra mudou, essa palavra transformou a vida dele, essa palavra abriu uma visão e um entendimento que ele nunca teve antes, porque para você ter esse entendimento espiritual da palavra, você tem que fazer aquilo que vocês estão fazendo, aproximando, ouvindo, entendendo. Deus vai falando através da palavra, até que chega no momento que vocês vão entender o verdadeiro sentido e a verdadeira riqueza que essa palavra é nas nossas vidas. Como que Deus consegue transformar um homem que estava perseguindo a igreja, perseguindo os irmãos, matando os irmãos, num pregador do evangelho de uma certa forma grandioso, como Paulo foi? Apanhava, levantava, continuava pregando o evangelho, colocava-se Paulo, como colocou Paulo e Silas na prisão. O que eles fizeram? Continuavam louvando, engrandecendo o nome de Deus, e aí as cadeias se quebraram, deu um terremoto, quebrou, abriram todas as portas, mostrando que a Deus, você só fica preso se Deus permitir. A partir do momento que você é servo de Deus, você é livre, não importa onde coloca você. Porque a liberdade está em você ouvir e andar com Deus na palavra. Mas como assim? Deus não pegou aquele povo que estava preso no cativeiro lá no Egito, 430 anos, não colocou no deserto, não podia ter colocado num lugarzinho melhor? Não podia ter colocado eles num jardim? É porque no deserto é que você aprende a olhar para Deus. É na dificuldade é que nós olhamos para Deus. A maior forma de você ser transformado é no momento que o seu coração está quebrantado, que você está triste, que você não tem mais uma saída, que você não acha mais saída daquela situação que você está passando. E Deus chega em você e fala: comigo a saída já está pronta, basta você caminhar, porque eu abro porta que ninguém fecha, e fecho porta que ninguém abre. Para Davi se tornar um rei, para se tornar o Davi que nós conhecemos na palavra de Deus, não foi da noite para o dia, foram vários anos, foram 15 anos da vida de Davi, caminhando com Deus, foram 15 anos de perseguição, foram 15 anos de luta, de batalha. Ele poderia ter ficado lá nas malhadas, cuidando das ovelhas, não tinha problema nenhum. Mas se você chegar no final da vida de Davi e perguntar o que ele queria escolher de novo, você quer escolher, Davi, essa caminhada todinha, com toda essa dificuldade que você passou com Deus, ou você quer ficar naquele lugarzinho, cuidando das ovelhas, sem problema nenhum? Porque a partir do momento que você começar a andar com Deus, vai surgir problemas de todas as formas, vai surgir empecilhos para que vocês não ouçam a palavra de Deus. Mas se vocês persistirem, Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Lembra de Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para você não ser atingido, é preciso de você, de nós, caminharmos sob a palavra de Deus. Paulo estava aqui sendo acusado, sendo condenado, preso, mas ele continuava, sabe, fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Porque não existe limite que coloque você, que você não possa pregar a palavra de Deus. Às vezes você não tem o conhecimento da palavra, às vezes você não tem, mas você tem fé? Tem. Então, se você tiver fé, já é o começo. Se você tiver fé e falar para uma pessoa: Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus mudou a minha, pode mudar a vida de qualquer uma dessas pessoas. Você está vendo que você não falou direto de palavras da Bíblia, mas de algumas coisas, sem ter o entendimento aprofundado, porque Deus usa pessoas e pessoas para salvar pessoas. Não adianta colocar uma pessoa que tem um intelecto, que é formado, que é não sei o quê, para pregar num lugar onde as pessoas não têm aquele conhecimento daquelas palavras. Por isso que Deus usa determinadas pessoas para mostrar que o evangelho é para todos nós. O que Jesus falou para os seus discípulos quando mandou eles pregarem? Não esquece de pregar para os pobres, para os pequenos. Porque a verdadeira estrutura da igreja está nos pequenos, nos humildes. Sabe por quê? Porque são eles que têm fé de verdade. A palavra de Deus, ela fala de uma viúva que estava dando umas moedinhas que não tinha significado nenhum aos olhos dos homens.
Ao mesmo tempo, tinha várias pessoas grandiosas depositando vários dinheiros, de vários valores. E o mais interessante de tudo é que Jesus, ensinando para os seus discípulos, falou: aquela viúva foi justificada, porque aquela viúva entregou de coração, ela foi lá de coração, ela sabia o valor que tinha Deus na vida dela, enquanto que os outros estavam depositando aquele que sobrava, eles não estavam nem aí com a obra de Deus, com a vontade de Deus, com as coisas de Deus. E aqui nós vemos um grande homem sendo transformado. E se o Senhor Jesus conseguiu transformar Paulo, imagine o que ele não pode fazer nas nossas vidas. Porque o verdadeiro intuito da palavra sempre é transformar-nos de dentro para fora. Porque é isso que a palavra fala. Em João capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, capítulo 12, João 12, a palavra de Deus fala assim, vamos ver. O que o Senhor quer nos dizer com esta maravilhosa palavra? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarda isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha que coisa maravilhosa. Marta, Maria, Lázaro. Jesus Cristo tinha ressuscitado Lázaro, mostrando para mim e para você, se você andar nesse caminho, um dia nós vamos deixar de dar um dia nós vamos dar o último passo aqui nessa terra. Todos nós sabemos disso. As pessoas que têm fé, as pessoas que não têm fé, todas elas sabem que um dia vai chegar o tempo delas aqui. Vão perecer, vão morrer. E Jesus vem e mostra para nós que se você caminhar com Ele, quando você chegar o último passo aqui nessa terra, você continuará caminhando para a eternidade com Ele. Foi por isso que Ele ressuscita Lázaro, depois de 4 dias, que já estava numa caverna, fedendo. Jesus chega naquele lugar, fala: tire a pedra, e com as suas palavras Ele disse: Lázaro, sai para fora. Esse é o Jesus. É o nosso Salvador, é quem nos cura, quem nos protege, quem nos transforma. Por que Jesus fez isso na vida dele? Porque um dia eles convidaram o Senhor Jesus para a sua casa e ouviram aquilo que Jesus estava pregando para eles. Jesus falou do amor de Deus para cada um deles, falou do verdadeiro valor que essa palavra tem. Essa palavra tem mais valor do que ouro e do que prata. Porque ouro e prata o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas a palavra de Deus nada pode tirá-la de você. E Deus, se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. E isso significa que você tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus caminhando com Deus, acreditando com Deus. Obras dignas de arrependimento. O que é obras dignas de arrependimento? É mudança, é transformação. Jesus Cristo fez esse milagre na vida de Lázaro porque houve mudança naquela casa. Mas será que houve mudança? Houve, porque aqui foi depois que ele ressuscita Lázaro. O que Maria estava fazendo? Ela foi e comprou um perfume muito caro. Ela simplesmente pegou tudo que ela tinha praticamente para comprar aquele perfume. Sabe para quê? Para ungir a Jesus. O modo de agradecer a Jesus por tudo aquilo que ele já tinha feito, por tudo aquilo que ele era na vida deles, por tudo aquilo que ele é nas nossas vidas. Esse é o intuito da pregação da palavra, fazer com que o seu coração entenda isso, porque se você ouvir com o ouvido, você só vai ouvir a palavra, a letra, mas se você ouvir com o coração, você vai ouvir a voz de Deus falando com cada um de vocês. É mistério, porque Deus é mistério. E através dessa palavra e através da transformação, mas a transformação que houve na vida dessa família foram só eles? Não, Jesus estava junto,
estava. Significa que só haverá mudança no meio de nós se Jesus estiver dentro de nós, estiver caminhando conosco. E para isso acontecer, é preciso que a gente faça o que nós estamos fazendo. Senhor, entre na minha casa. Senhor, mude a minha vida. Senhor, abençoe a minha família. E tudo aquilo que você pede, Deus responde. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. É fiel. Olha a fidelidade de Jesus. Então, enquanto eles estavam pensando que Jesus não tinha chegado tarde, que não tinha mais como fazer nada, porque lá já estava quatro dias morto, fedendo, não tinha mais possibilidade. Aos olhos dos homens existem situações que não tem mais como fazer nada. Mas se você olhar para Deus, Deus é o Deus do impossível. Deus do impossível, lembra disso? Mas é preciso de ter fé e acreditar de verdade. Ter fé é quando você continua caminhando no meio das dificuldades, porque Deus vai colocar dificuldade para saber se você está alicerçado na palavra ou se não está. Não tem aquele joguinho de videogame que cada vez que você passa uma fase fica mais difícil, você passa outra fase fica mais difícil. Assim é você caminhando com Deus. Cada vez que você passa por uma determinada situação, vai vir outras e outras, e você vai se tornando mais forte e confiando de verdade em Deus, na mudança. Foi por isso que Davi, quanto mais batia, mais ele ficava forte. O crente, quanto mais apanha, mais ele fica forte. Eu não estou dizendo de apanhar assim, apanhar do mundo, das situações, das dificuldades, mais ele cresce. A semente que Deus pega o povo, tira o povo do Egito. O povo é uma semente, não é? Uma semente. E aí Deus pega aquela semente, você sabe o que ele faz? Ele coloca ela num lugarzinho árido, num lugarzinho cheio de água? Não, ele coloca ela no deserto. Porque o crente é a única semente que cresce no deserto e dá fruto para alimentar mais e mais pessoas. Somos nós esse povo. Somos nós esse povo. Em Gênesis capítulo 22, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22... Gênesis capítulo 22. Praticando obras dignas de arrependimento. Mudança, não é verdade? Capítulo 22, do 11 a 14. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não te atentas às mãos, não estenda as mãos ao rapaz, e nada lhe faça. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Está vendo aqui a fase mais difícil da vida de Abraão, quando vai passando uma fase fraca, outra, e depois vai vindo as dificuldades, mas a sua fé está sendo trabalhada nisso. Deus chega em Abraão no começo e fala para ele: sai da casa da tua parentela por um lugar que eu lhe mostrarei. Ele não fala nem aonde. Isso é ter fé. Porque se Deus falar o que vai acontecer com você de cara, talvez você não vá. Não é verdade? Você já imaginou se Deus falasse para Moisés que ele ia ter que caminhar 40 anos no deserto? Talvez ele não ia. Você já imaginou se Deus falasse para Noé que ele ia gastar mais de 90 anos construindo uma arca que num lugar que nunca tinha chovido? Você acha que Noé ia construir aquela arca se ele soubesse o tempo que ia gastar? Talvez não. Mas isso é ter fé. Ter fé é quando Deus coloca você em determinado lugar e fala: caminha comigo. E você confia e continua andando. Quando a coisa apertar, você sabe o que significa oração? Senhor, estou passando por dificuldades. E a palavra de Deus, ela fala que o justo nunca vai mendigar o pão. O milagre vai acontecer na sua vida, porque você falou com Deus e você está tendo fé e caminhando junto com Ele. A mesma coisa acontece aqui na vida de Abraão. Ele está mostrando aqui obra digna de arrependimento. Por quê? Qual é o pai que vai pegar o filho e fazer um sacrifício para Deus, se ele não tiver mudança dentro do coração?
Mudança é fé, é acreditar que Deus vai dar o escape, é acreditar que Deus é por nós e Ele tem sempre o melhor para nós. E ao mesmo tempo é você fazer a vontade de que Deus está pedindo. Porque quando Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho da promessa, Abraão não acreditou, Sara também não acreditou. Ficaram rindo de Deus. Aí Deus ficou 10 anos sem falar com Abraão. Abraão já estava com 84 anos mais ou menos. Depois, quando Deus volta a falar com Abraão, já estava com 90 e tantos, 94. Se com 80 não tinha como, com 90 muito pior, não é verdade? Mas para Deus não é assim que funciona. Para Deus, se Ele te der a palavra que vai acontecer, é só você se entregar e continuar caminhando. Foi por isso que Abraão, aqui nesse momento que Deus fala para ele, pega o seu filho, seu único filho, o filho da promessa, e leva ele no monte e faça sacrifício para mim. Abraão pegou seu filho e levou. Olha só a dificuldade, olha só o que ele teve que enfrentar dentro dele mesmo para fazer a vontade de Deus. E assim é conosco. Às vezes nós temos uma luta muito maior dentro do nosso coração para fazer a vontade de Deus do que externamente. Porque dentro do coração é que vem a mudança, a verdadeira mudança. Senhor, eu vou me desprender da bebida, vou me desprender das drogas, eu vou me desprender da prostituição, eu vou me desprender de tudo que eu achava que estava certo e eu sabia que não estava. Para quê? Para caminhar com Deus. É ou não é uma dificuldade muito grande? Mas Jesus já falava, a porta é estreita, Deus coloca o povo no deserto. Por quê? Porque lá no deserto o inimigo não tem nada para te oferecer. Oferecer dinheiro para você no deserto, você vai comprar o quê? Nada. Se o inimigo oferece um carro para você no deserto, você vai comprar o quê? Você lembra quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o conduziu ao deserto, 40 dias e 40 noites, ele ficou fazendo o quê? Orando e jejuando. Depois desse tempo, aparece o maligno e fala para ele transformar as pedras em pães. Jesus não faz a vontade do diabo. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra aqui. Depois ele oferece todos os reinos e todas as glórias. Você sabe o que é todos os reinos e todas as glórias? É o que o homem se mata para ter. Ele ofereceu tudo para Jesus. Por que Jesus não aceitou? Porque Jesus sabia que o verdadeiro valor está na palavra. Aquilo que você recebe do mundo é perecível, mas aquilo que você recebe de Deus é eterno. Eterno. Lembra disso, eternidade. Abraão confiou de verdade. Confiou. Porque ele estava fazendo obras dignas de arrependimento. Obras dignas de arrependimento é uma pessoa olhar e ver aquilo que você era antes, depois ver a transformação e fala, está diferente, está mudado. E aí vai chegar no ponto que ela vai falar assim, é Deus na vida dessa pessoa, porque se não for Deus, não tem como mudar desse jeito. Mas por que mudou? Porque nós permitimos o Senhor entrar dentro do nosso coração para haver essa mudança. Abraão se tornou o pai da fé, da nossa fé. Nós estamos aqui hoje pregando esse evangelho, porque Abraão fez a vontade de Deus, levou seu filho na hora que o coitelo estava descendo. A vontade de Deus é você fazer ela até o final, não é começar e parar, não é desistir, é chegar até o final. A vontade de Deus é quando Deus fala, você vai ter que caminhar 40 anos no deserto, você fala, glória a Deus, porque o Senhor me alimenta e me sustenta nesse lugar também. E você continua caminhando. Aquele povo se tornou tão forte, que depois dos 40 anos, quando eles chegaram na terra que Deus tinha prometido, Jericó já estava tremendo de medo daquele povo. Por quê? Porque como que um povo, mais de 1 milhão de pessoas, vai andar 40 anos num deserto, que não tem como plantar, que não tem água, se não tiver Deus? Esse povo está com Deus, então esse Deus deles é verdadeiro, e está vindo para contra nós. E aí eles só foram vencendo batalhas, porque quando nós andamos com Deus, nós somos vencedores. Abraão, na hora que o coitelo foi descendo até o limite, isso é o limite da sua fé, é ir até o final. Quando estava quase chegando o seu filho Isaque, um anjo gritou, Abraão, ele parou o coitelo. Isso é o limite.
Levanta o cuitelo, porque agora Deus sabe que você tem fé verdadeira. Mas ele já sabia, ele estava provando aquela fé para você mesmo. É assim que Deus coloca as dificuldades nas nossas vidas, para provar, é para nós mesmos que nós estamos amadurecendo na palavra, amadurecendo na fé, nos entregando nessa caminhada, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Em João capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, João capítulo 3, João capítulo 3, praticando obras dignas de arrependimento. Nicodemos fazia parte dos fariseus, fazia parte daquele povo que estava perseguindo Jesus, que queria matar Jesus, que não estava vendo os milagres que Jesus estava fazendo, porque Jesus era uma ameaça à boa vida que eles tinham, e era esse o intuito da vida deles. Mas no meio daquele povo, apareceu um que conseguiu enxergar algo diferente em Jesus. O nome dele era Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, praticando obras dignas de arrependimento, isso é nascer de novo. Arrependimento é saber que nós somos falhos, pecadores, nós somos maus, nós somos ruins, nós somos. Qualquer coisinha que acontece nas nossas vidas, mesmo você estando diante da palavra de Deus, você fica às vezes meio irado. Somos nós, aprendemos isso lá no jardim, você lembra? Quando a serpente falou, não pode comer do fruto, você não vai morrer não. Aprendemos a mentir, manipular, ter inveja, tudo do maligno. E isso foi passado. E aí chega num ponto que Jesus morre na cruz e fala assim: agora é uma nova caminhada para vocês, agora vocês têm que ter o arrependimento verdadeiro, mas eu sou com vocês, estou com vocês. Nicodemos é a diferença disso. Um povo que estava todo mundo procurando matar Jesus, Nicodemos fazia parte desse povo, e ele vai de noite, escondido, para os outros não verem ele, chegar lá e conversar com Jesus, para perguntar: o que você estava falando com aquele cara lá? Foi escondido e foi fazer o quê? Foi falar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nicodemos foi de noite falar com Deus, porque Jesus era Deus. E quando ele conversa com o Senhor Jesus fala: você tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Como assim? Quem nasce da carne é carne. Nós nascemos carnais, crescemos, desenvolvemos, aprendemos a ler, a escrever, aprendemos a trabalhar, aprendemos valores dos homens. Mas aí chega no momento que você tem que morrer para aprender as coisas de Deus, porque aí é você ser transformado de dentro para fora. Mas fica tranquilo que você não aprende isso sozinho, o Espírito de Deus fala conosco. Nicodemos aprendeu porque foi em direção de quem? Jesus. No meio de toda aquela perseguição, ficou diferente, quis saber o que estava realmente acontecendo. E quando ele vai, Jesus, sabendo que ele era dos que perseguia ele, poderia muito bem ter falado para ele: não vou falar nada com você não, você me persegue. Olha que coisa maravilhosa. Jesus fala com ele, mostra o caminho, mostra a direção, mostra a verdade, e no final de tudo, você sabe o que acontece quando Jesus Cristo foi crucificado, quando vão tirar ele da cruz? José de Arimateia, que eram os discípulos ricos, porque quando as pessoas morriam crucificadas era pecado, pecadoras, não era? Pecadoras colocadas na cruz, e aí elas eram jogadas numa vala qualquer e ali ficava lá. Mas Jesus não era pecador, Jesus era diferente, era o nosso Salvador. José de Arimateia foi falar com Pilatos para tirar o corpo e guardar ele no túmulo do próprio José de Arimateia. Pilatos deixou. Mas você sabe quem que estava junto com José de Arimateia? Nicodemos. Agora ele não estava mais de noite escondido. Agora ele estava de dia, diante do Senhor Jesus, mostrando para as pessoas uma obra digna de arrependimento. Falou: eu sou de Jesus, eu estou aqui, não mais escondido, porque agora eu conheço a verdade, eu conheço o caminho, eu conheço a luz. E isso somos nós. Estamos aqui reunidos por essa mesma palavra, por esse mesmo caminhar.
E para terminar, no livro de Daniel, capítulo 3, Daniel 3, 12. Eu acho muito bonita essa passagem, porque ela fala de determinação. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel fazia parte do povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia, porque não quis andar com Deus, porque não é fácil, porque é difícil, mas também não é impossível quando você coloca Deus na sua vida. Eles pararam de andar nos caminhos do Senhor porque não quiseram mais andar com Deus. É livre-arbítrio. Você hoje está aqui, vocês estão aqui hoje porque vocês quiseram falar: hoje eu quero ouvir a palavra de Deus na minha vida, hoje eu quero uma mudança na minha vida, hoje eu quero ouvir a voz do Senhor dentro do meu coração, me mostrando o caminho e a mudança. Eu quero de verdade beber a água da vida. Livre-arbítrio. E aí aquele povo, porque escolheram não andar com Deus, Deus colocou eles cativos. E aqui eles estão no cativeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte desse povo. Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e pede para as pessoas adorarem. Sadraque e Mesaque disse: nós não vamos adorar uma estátua de ouro. Ah não, por que vocês não vão adorar? Porque nós temos o nosso Deus, nós temos o conhecimento do nosso Deus, nós sabemos quem é Deus na nossa vida, nós estamos nessa situação porque os nossos antepassados não quiseram andar com Deus, mas nós mesmo aqui nesse lugar, nós vamos continuar adorando a Deus verdadeiro. Obras dignas de arrependimento, é ou não é? É o mundo te oferecer algo e você falar: não quero. Era o que estava acontecendo aqui. Nabucodonosor falou: estou te oferecendo vocês adorarem a minha estátua, senão vocês serão queimados. Ele falou: não vamos adorar a sua estátua, nós adoramos a Deus, nós sabemos o valor que isso tem para nós. Ah é? Então vou jogar vocês no forno queimando. E aí ele mandou aumentar não sei quantas vezes lá o forno e jogar no Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí vem aquilo que nós estávamos falando para vocês. Você ter fé é você levar isso até o limite da sua caminhada, é você ir até o final, é você confiar de verdade que Deus está conosco e vai nos livrar de qualquer situação que seja, e vai nos levar para a vida eterna, e vai nos dar o que é melhor aqui nessa terra. Ele dá o que é melhor nessa terra se você andar de verdade no caminho dele. Sabia disso? Tem muita gente que busca na igreja, que busca andar nos caminhos do Senhor, mas não anda direito e fica capengando de um lado para o outro. Por quê? Porque não se entregou de verdade. Se entregar de verdade é o que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo. Nós não vamos adorar a isso que o mundo está oferecendo para nós. Então vocês vão para o forno. Então joga. Aumentou o fogo e jogou. Sabe o que aconteceu? Quando caíram os três, o Senhor Jesus entrou junto. E aí Nabucodonosor olha e falou assim: mas nós não jogamos, foram 3 lá dentro? Foi, mas eu vejo 4. E um tem a semelhança dos filhos dos deuses. Quem se acha que era esse? Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. E a partir daquele momento, o nome de Deus foi exaltado naquele lugar. Porque Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram ao meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do reino, todo aquele povo. E aquele povo que estava contra eles, por causa da situação que eles estavam passando, tinha entregado governos para ele, ficou do lado de quem, você acha? Do lado de Deus, porque ele sabe que Deus é poderoso para nos transformar. E isso é o que significa praticar obras dignas de arrependimento.
É mesmo quando em determinadas situações, a qual nós, se estivéssemos no mundo, não pensaríamos duas vezes em fazer, não fazemos. Porque agora nós fazemos parte do povo sagrado de Deus, do povo que anda com o Senhor Jesus, do povo que recebe o Espírito Santo dentro do coração, de um povo que tem mudança verdadeira, de um povo que acredita e anda na palavra de Deus. E esse povo somos nós, que ouvimos esses grandes homens e temos a certeza de tudo isso que aconteceu na vida deles, foi para que nós tivéssemos esta rica e maravilhosa oportunidade. Por isso eu agradeço essa palavra, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando pela nossa família, pelo nosso lar, e apresentarmos essa semana que se inicia na presença do Senhor. Feche seus olhos, levanta sua mão para o alto. Soberano Deus, eterno Pai, diante de Ti, ó Pai, nós reunimos, ó Pai, na Tua presença, e unimos a nossa fé e apresentamos a nossa família, a nossa parentela. Apresentamos diante de Ti, Senhor, a semana que se inicia. Papai querido, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, impedimento. Papai querido, que o Senhor venha nos fortalecer, que tudo o que fizermos, ó Pai, nos nossos locais de trabalho, venha ser feito por excelência. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos direcionar. Papai querido, eu Te louvo pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor venha abrir as janelas e as comportas do céu a favor do Teu povo nesta noite, suprindo as necessidades de cada um aqui, ó Pai, necessidade material, necessidade espiritual. Papai querido, e diante de Ti, Senhor Jesus, nós apresentamos irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite também com as bênçãos sem medidas do Senhor. Abençoa cada um que nos escutou, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, com a cura, com a libertação, com a transformação do Senhor. Papai querido, nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de vida, Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite. Te louvamos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Te louvamos, ó Pai, porque até aqui a Tua graça nos basta. Papai querido, continua, ó Pai, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.